Olá, o baú dessa semana vai falar novamente sobre o Botafogo. Alguém vai reclamar? Não reclamem, escrevam livros sobre o time de vocês que a gente traz aqui. Por acaso, foram escritos 2 livros do Botafogo ao mesmo tempo, ou foram lançados ao mesmo tempo. Nós trouxemos o autor de um deles na semana passada, o Ariel de Almeida, e essa semana nós estamos trazendo o Rafael Cazé, que escreveu esse aqui, Como Esta Estrela Veio Parar no Meu Peito, que é o livro que conta a história da fusão dos 2 Botafogos, o de regatas e o de futebol, em 1942. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo, Safra. Eu acho interessante que essa história jamais tenha sido contada em detalhes. Verdade. Esse foi, eu acho que, o grande incentivo para escrever esse livro. Todo mundo sabia as circunstâncias que levaram à fusão dos dois Botafogos. Ou tinha ouvido falar. Ou tinha ouvido falar. Mas sempre era o mesmo parágrafo que contava em tudo que é lugar, né? Se contava, é um jogador, Armando Albano, que morreu, ponto final. Acabou nisso. Né? É muito pouco para você contar um episódio tão importante na história do clube, você se resumia a um parágrafo. E eu resolvi investigar isso. Quem era esse sujeito? Né? Ele não apareceu do nada. Buscar de onde ele tinha vindo, como é que ele tinha chegado no Botafogo, o que levou à morte dele, né? Qual era a importância, né? Exatamente. Dele antes. Ele era um jogador importantíssimo na época que eu fiquei descobrindo, eu descobri depois. Eu já li. Ele foi atleta olímpico brasileiro. Né? Ele participou dos Jogos Olímpicos de 1936 em Berlim. Foi a primeira vez que teve a disputa de basquete nos Jogos Olímpicos e a primeira vez que o Brasil mandou alguma seleção. E foi um jogador importante no Palestra Itália, né? Como era chamado o Palmeiras até a guerra estourar no início dos anos 40. Ele fazia parte de um time que ficou conhecido como os Invencíveis. Os Invencíveis. Eles foram pentacampeões paulistas. Resumindo, Botafogo Futebol Clube e Clube de Regatas Botafogo, 2 clubes diferentes, jogavam uma partida de basquete pelo Campeonato Carioca, quando esse cidadão ao qual nos referimos aqui, Armando Albano, tombou na quadra, morreu durante o jogo, um pouco antes do início do segundo tempo. Exatamente, no intervalo. E quando batia a bola na quadra. E pouco depois, os dirigentes dos 2 clubes resolveram promover alguns encontros com o objetivo de fazer a união. Exato. O jogo foi em junho, isso aí até dezembro foi o tempo que durou. Primeiro para vencer as resistências que havia, principalmente no Regatas. Né? E depois para se fazer todo esse trâmite para a união dos 2 clubes, aí, dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Essa resistência, segundo eu li, era formada, acreditem, quer dizer, eu não sei se isso é uma lenda. Bom, pode ser uma lenda urbana, mas é o único registro que se tem dessa resistência. De uma razão, né? Exatamente. Porque o Regatas tinha no seu quadro de sócios vários tricolores, isso mesmo, torcedores do Fluminense, que faziam parte do quadro social do Regatas e que não queriam que os 2 Botafogos se juntassem, porque, evidentemente, o Botafogo, pelo menos na teoria, ficaria mais forte, né, e ameaçaria a liderança do Fluminense. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, pelo menos é o que reza dentro. E até que a gente contou isso foi o Roberto Porto, né? Foi. Roberto Porto, que é um apaixonado, né? Pelo Botafogo. Então a gente talvez possa descontar um pouco pela paixão, mas como é a única explicação que se tem até hoje, está registrado. E você conseguiu descobrir assim, alguma outra razão, por menor que fosse, para que essa união demorasse tanto tempo a ser realizada? Na verdade, há tentativas dessa união pelo menos 11 anos antes dela ter acontecido. Algumas tentativas e sempre havia uma resistência, e a resistência era sempre por parte do Regatas. Né? Havia por parte até porque havia muitos sócios que eram do Botafogo Futebol, que também eram sócios do Regatas. Havia atletas do futebol do Botafogo que disputavam provas de remo pelo Regatas.
Então, era uma ligação muito grande. E a própria proximidade física, né? Era, sei lá, 1 quilômetro de distância, né, entre um clube e outro, as mesmas cores, o mesmo bairro. E eu acho curioso que é importante lembrar para vocês que até 1933 o futebol aqui no Brasil foi, pelo menos na teoria, amador. Já não era tanto, mas isso é uma longa história que eu não vou contar aqui agora. A partir de 33, no Rio e São Paulo, ele se torna profissional. Ou seja, a gente está falando de uma época da transição do amadorismo para o profissionalismo no futebol. Os outros esportes, pelo menos oficialmente, eram amadores. O basquete era um deles. Tanto que o Armando Albano, além de jogar basquete, ele trabalhava numa casa bancária e era gerente de uma loja de tabaco no centro da cidade. Então ele tinha uma vida corrida. Tanto que nesse jogo ele chega atrasado. Ele entra depois do jogo começar exatamente por isso, que ele saiu do banco, passou na loja, depois passou em casa para tentar levar o filho para o jogo. O filho estava meio adoentado e acabou não levando. Deus sabe o que faz, né? Imagina se a criança estivesse no ginásio, não era nem ginásio, na época eles chamavam de rink, né? No rink de basquete lá, no dia desse acontecimento. E você conseguiu um contato com o filho dele? Pois é, isso eu acho que foi o grande pulo do gato do livro, né? A gente conseguiu localizar, quando eu consegui achar o contato dele através de pessoas da internet que foram dando pistas e a gente chegou na família, ele falou, olha, você vem para cá, ele mora em São Paulo, você vem para cá que eu tenho alguma coisa do meu pai aqui, e aí eu te conto a história e tal. Cheguei lá, estava ele e o tio dele, o tio postiço, era sobrinho do Armando Albano, que tinha na época do falecimento 15 anos de idade, então tinha mais lembranças do que o próprio... O filho. O filho hoje é o quê? Um homem de 70 anos? 75 anos. Né? Ele tinha 4 anos e meio para 5. E aí conversamos, ele contando os detalhes, de como aconteceu, o que ele lembrava e tal. Eu falei, vou lá pegar as coisas que eu tenho do meu pai. Aí trouxe um caderno grande, de capa dura, com um nome em dourado, uma cruz, assim, que o Botafogo deu para eles, que era todo o clipe, todas as notícias que saíram nos jornais de Rio e São Paulo sobre a morte dele, sobre o enterro, tudo. Depois vinham todos os telegramas de pesar, depois todas as cartas que chegaram, depois a lista de presença no velório, nome presença no velório, Heleno de Freitas estava presente. Aqui, inclusive, você reproduz um cartão do Heleno, né? Não, é a assinatura dele na lista na lista de condolências lá. Ari Barroso esteve lá também. E a lista da missa de 7º dia. Aí depois ele me trouxe as medalhas. E por último ele falou, também tem isso aqui. E quando ele falou que tem isso aqui, ele tirou a camisa que o Armando Albano estava usando no dia do jogo e que foi entregue à família, né? Foi entregue à viúva. E essa camisa estava guardada desde então com eles. Sem que ninguém soubesse. Sem que ninguém soubesse. Uma camisa cortada porque ele recebeu os primeiros socorros ali no vestiário, então cortaram a camisa para que ele fosse atendido, fizeram sangria, fizeram um monte de coisa, mas não conseguiram. É curioso porque você conta também que até hoje não se conseguiu saber exatamente a morte dele. Né? Hoje ficaria impossível, né? Eles na época falavam em congestão, que era como se fosse um derrame, uma coisa assim. A família fala que ele tinha coração de atleta, mas hoje os cardiologistas já dizem que coração de atleta não mata ninguém, né? Quer dizer, ele até descarta a possibilidade de ter sido um ataque cardíaco, né? O que parece mesmo que foi um derrame, alguma coisa assim, que foi uma morte realmente súbita. Eu não sei, eu não sou médico, não consigo explicar, mas talvez o fato dele ter tido um dia muito atrapalhado no trabalho, na hora em que ele relaxou, eu não sei, eu sou médico, não posso explicar, mas é curioso isso. Mas o fato é que a morte dele acabou levando à fusão dos dois clubes. Eu sempre ouvi o João Saldanha dizer, ou li,
o João Saldanha escrever, dizendo que a fusão foi ruim para o Botafogo de futebol. Até onde isso é verdade? Olha, eu não sei dizer se isso foi ruim, mas a verdade é que a partir de 42 o time passa uma fase, ele já vinha numa fase meio ruim, né, sem títulos, e só vai ter um título de novo em 48, né? Então é um período de adaptação que talvez por essa continuidade desse jejum aí, mesmo você tendo Heleno de Freitas no time, que era talvez o grande nome do futebol carioca naquele período ali, o time não conseguia um título. Talvez venha daí essa sensação de que a fusão tenha sido ruim para o time de futebol. O João, como todo mundo sabe, quem não sabe fica sabendo, ele é do tempo do futebol amador, do tempo em que a rapaziada se reunia na praia para... Né, não é o Rio de Janeiro de hoje, é o Rio de Janeiro de 80 anos atrás. O próprio Heleno jogava na praia. Uma província, né? Digamos assim. Né? Um outro mundo. O pessoal ia para o Lá Vai Bola lá e Copacabana, batendo bola na praia. Diz quem assistia que a praia de Copacabana parava, a Avenida Atlântica parava para ver o Heleno jogando. Eu vi muito campeonato de futebol de areia, quando eu era garoto, e a assistência era grande. E de vez em quando o juiz tinha que sair correndo para não apanhar. Mas pro mar. Essa já é outra história, tinha que saber nadar legal. Rafael, para a gente encerrar, qual é o próximo? Rapaz, isso é uma... Você revela se você quiser. Não, se você achar que não vale a eu pena. tenho muita vontade de falar sobre uma outra figura do Botafogo, que é talvez a mais importante da história do Botafogo e que também ainda é muito pouco... Se sabe sobre, né? Se sabe muito pouco sobre ele, que é Carlito Rocha. Mesmo porque o Carlito, acho que a importância dele vai além do Botafogo, porque ele tem participação em pelo menos 2 episódios que eu posso citar para vocês. Um deles é o fato dele ter sido importante para trazer o Vasco de volta ao Campeonato Carioca, quando ele foi afastado na primeira metade da década de 20, por preconceito dos clubes Botafogo, Flamengo, Fluminense e América. O Carlito teve uma participação importante nisso, trazer o Vasco de volta para o Campeonato Carioca. E outra o fato de ter sido o Carlito o homem que organizou a seleção brasileira que disputou a Copa de 34. Se não fosse o Carlito, a seleção não teria ido. E você sabe que... A Copa da Itália, o Brasil não seria hoje o único país do mundo a ter participado de todos os mundiais. Você sabe que se não fosse o Carlito também, o Leônidas não teria jogado no Botafogo. Porque já tinha um jogador negro no clube e a diretoria achava que ter 2 negros no clube era demais, né? Isso faz parte do preconceito da época. Então, gente, olha aqui. Como esta estrela veio parar no meu peito, os 70 anos de fusão do Botafogo. Aqui atrás nós temos o escudo do Regatas, o escudo do futebol e o escudo do Botafogo após 42, daí a estrela vir parar no peito. E aqui a capa do livro, que é mais ou menos óbvia. Rafael, queria agradecer a tua presença. Obrigado. Espero que você tenha sucesso e espero que os alvinegros comprem o livro e leiam, para conhecerem um pouco melhor a sua própria história. É verdade. Não é isso? Isso aí. Então tá legal. Vamos esperar o próximo, a gente te chama aqui também para você falar sobre. Vai ser uma honra. Tá legal? Muito obrigado. Gente, semana que vem tem mais baú. Até lá.